Port Royal, Jamaica. Final do século XVII. Conhecida como o porto mais rico e perverso do mundo. Um lugar onde a fortuna e a desgraça dançavam sob a mesma lua. E era movido pela fortuna que o capitão Hendrik van der Decken atravessava a multidão, surdo a tudo que não fosse o som das moedas de ouro que em breve tilintariam em seu bolso. Para um homem com pressa de enriquecer, a piedade é um luxo desnecessário, um estorvo no caminho. Mas há ofensas que ecoam além do alcance dos ouvidos, e maldições que são sussurradas no silêncio da alma. Enquanto se afastava, o capitão Van der Decken não ouviu a profecia que selaria seu destino. O mar que te enriquece será a tua eterna prisão. Na taverna, o Kraken afogado, o capitão aguardava o homem que poderia garantir sua fortuna. Um cliente com uma carga valiosa e, mais importante, com muita pressa. O prazo era impossível, a rota tradicional, longa demais. Mas a ganância é uma cartógrafa ousada. Em sua mente, Van der Decken traçou um atalho mortal. Dobrar o Cabo da Boa Esperança, um cemitério de navios em tempo recorde. Provocado em seu orgulho, Van der Decken fez uma aposta que nenhum homem em sã consciência faria. Não apenas prometeu cumprir o prazo, como selou o acordo com sua própria alma. Um aperto de mãos firmou o pacto. Mas o oceano não negocia com a ambição humana. E no coração da tempestade, o capitão estava prestes a descobrir o verdadeiro preço de sua promessa. O pacto foi selado, a alma cobrada. Naquela noite, nas águas traiçoeiras do cabo, o navio morreu e o holandês voador nasceu. Desvendando Mistérios. Episódio de hoje: a origem do holandês voador. Eu sou Cornélios Almeida e sejam bem-vindos de volta ao Desvendando Mistérios. O que acabamos de assistir foi uma dramatização, uma liberdade poética para ilustrar a queda de um homem que se tornou uma lenda. Segundo o folclore, a ganância e o orgulho foram os ventos que empurraram o capitão Hendrik van der Decken para a sua condenação eterna. Em nosso prólogo, recriamos os passos que poderiam tê-lo levado a aceitar o desafio que o transformou no comandante do holandês voador. Mas, como toda grande lenda, a história do navio fantasma mais famoso do mundo é um oceano de mistérios, onde fatos e ficção se encontram. Agora, vamos navegar por essas águas e separar a superstição da realidade. No coração da lenda, encontramos múltiplas correntes. A mais famosa nos conta sobre um capitão que, em um ato de blasfêmia, amaldiçoa a Deus durante uma tempestade e é condenado a navegar para sempre. Outras vertentes sussurram sobre um pacto com o diabo, trocando a alma do capitão por ventos favoráveis e velocidade. E há ainda as que culpam toda a tripulação por um crime terrível, sentenciando a todos a mesma danação marítima. Mas o holandês voador era mais do que uma história de castigo. Para os homens do mar, avistá-lo era um presságio de desastre. Um sinal de que a próxima tempestade seria a última. A lenda diz que a tripulação fantasma tentaria enviar mensagens aos vivos, cartas destinadas a pessoas que já haviam partido há muito tempo. Um lembrete macabro de que a morte era sua única companheira de viagem. Deixando as águas da superstição, buscamos terra firme nos arquivos. Embora o nome Hendrik van der Decken seja o mais popular na ficção, os historiadores apontam para uma figura real que pode ter inspirado o mito: Bernard Fokke. Um capitão do século XVII
famoso pela velocidade espantosa de suas viagens entre a Holanda e a ilha de Java. Tão rápido que muitos de seus contemporâneos acreditavam que ele só poderia ter alcançado tais feitos com ajuda sobrenatural. O navio de Fokke, como o da maioria dos comerciantes da época, era provavelmente um filibote, uma embarcação robusta, projetada mais para o lucro do que para a batalha. Sua silhueta inconfundível, vista ao longe em meio à névoa, poderia facilmente ser o molde para a visão de um navio fantasma. A ideia de um navio navegando sem tripulação não pertence apenas ao folclore. A história está repleta de navios fantasma reais. O mais famoso, talvez, seja o Mary Celeste, encontrado em 1872, em perfeitas condições, mas sem uma única alma a bordo. Um mistério que, assim como outros casos de desaparecimentos em massa, nos lembra que o mar nem sempre devolve o que leva. Casos como o do Mary Celeste nos mostram que a realidade pode ser tão intrigante quanto a ficção. Falamos sobre outros desaparecimentos misteriosos em nosso episódio sobre o Triângulo das Bermudas, que você pode conferir clicando no card aqui em cima. E esse fenômeno não é apenas uma relíquia do passado. Mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia, navios podem perder sua tripulação e continuar à deriva por meses, até anos. Verdadeiros fantasmas de aço que representam um risco silencioso e imprevisível para qualquer outra embarcação em seu caminho. A visão de um desses gigantes enferrujados, navegando sozinhos no horizonte, certamente teria sido suficiente para solidificar qualquer lenda sobre maldições. O palco de nossa lenda é tão protagonista quanto o próprio capitão, o Cabo da Boa Esperança, um dos trechos mais traiçoeiros de oceano do planeta. Aqui, as águas frias do Atlântico colidem com as correntes quentes do Índico, criando um caldeirão de ondas imprevisíveis e tempestades súbitas que já engoliram incontáveis embarcações ao longo dos séculos. Mas se é tão perigoso, por que o nome Boa Esperança? Originalmente, o explorador português Bartolomeu Dias o batizou, de forma muito mais apropriada, como Cabo das Tormentas. Foi o rei João II de Portugal que, com uma visão mais otimista e comercial, o rebatizou, vendo nele a boa esperança de uma nova rota para as Índias. Uma esperança que, para muitos, se afogou junto com seus navios. Muitos avistamentos podem ser atribuídos a um fenômeno óptico fascinante chamado Fata Morgana. Uma miragem complexa que pode fazer com que navios no horizonte pareçam flutuar, ter uma aparência fantasmagórica ou até mesmo parecerem estar de cabeça para baixo. Mas nem todos os relatos podem ser descartados tão facilmente. O avistamento mais crível talvez seja o do príncipe George de Gales, que mais tarde se tornaria o rei George V da Inglaterra. Em 1881, a bordo do HMS Bacante, ele e outros 12 membros da tripulação registraram em seus diários o encontro com o holandês voador. Eles descreveram um brilho vermelho, fosforescente e estranho, emanando de um navio que cruzou seu caminho e depois desapareceu subitamente. O marinheiro que primeiro avistou a aparição, segundo o diário do príncipe, caiu do mastro e morreu horas depois. Um detalhe que, para os supersticiosos, confirmava a natureza funesta do encontro. Então, o que é o holandês voador? Um fantasma condenado a vagar pelos mares? A memória distorcida de um capitão real cuja ambição ultrapassou sua prudência? Ou um mito nascido da solidão do mar, alimentado por fenômenos naturais e pela visão de navios reais navegando sem destino? Talvez a resposta seja uma combinação de tudo isso. A lenda do holandês voador é uma tempestade perfeita, onde o perigo real, a superstição e a necessidade humana de explicar o inexplicável se encontram.
E enquanto houver mares desconhecidos e mistérios sob as ondas, a história do navio amaldiçoado continuará a navegar em nossa imaginação, nos lembrando que alguns dos maiores enigmas não estão em terra firme, mas no vasto e silencioso oceano.